19 de maio de 1935, há 88 anos, nascia Gema Pinzeta, irmã caçula do venerável Frei Salvador Pinzeta, aquela que aprendeu a amar o santo da pureza, através do amor de seu santo irmão. Alguns anos mais tarde, Gema casou com Luiz Gazzaro. Com muito trabalho, noite e dia, Gema e Luiz conseguiram juntar dinheiro para comprar a terra e a casa. Para ir para a roça trabalhar, o casal levava os filhos dentro de um cesto, os quais relatarão o sentimento de amor na santidade de sua mãe, Gema Pinzeta. Relato do filho Danilo Pinzeta Gazzaro. Falar da mãe, citar umas coisas aqui. Sempre acreditou muito em Deus. Eu me lembro que quando perdia algum objeto, ela pegava, rezava e dizia, em 3 dias tá de volta. Não dava outro. Não me lembro de ter errado um. Trabalho, ela era uma trabalhadeira que quando nós ia capinar, a gente pegava a fileira de milho, ela pegava, capinava a dela e mais a metade da minha. Quando eu comecei a ir para aula ali no 30, ela era minha professora, muito inteligente. Eu no segundo ano já sabia toda a tabuada. Eu ensinava a ler, então eu estava sempre na frente dos outros por causa da mãe. Aí ensinava tudo, ficava domingo de tarde, domingo de manhã, ensinando. Era isso que eu tinha para falar. Relato da filha Marinês Gazzaro Pinzeta. Falar da mãe Gema é um orgulho para mim. Sou Marinês Gazzaro Pinzeta, filha caçula. Gema sempre foi muito dedicada à família, ao trabalho na roça, tudo feito com muita fé e paciência. Falava sempre do Frei Salvador. Para ela, ele sempre foi uma pessoa santa. Contava muito da sua infância junto ao Frei Salvador, onde iam trabalhar. Ele ensinava a vida dos santos e ensinava a rezar. Teve uma vida muito simples e com muitas dificuldades econômicas, porém, sempre que podia ir à igreja, todas as noites rezava o terço e nunca deixou de fazer o presépio de Natal e a novena. Nesses últimos anos, para ela, a data mais aguardada era o dia da Romaria ao Frei Salvador em Flores da Cunha, na qual participava com muita devoção. Levantava cedo, de madrugada, tirava o leite das vacas e depois ia até o centro da comunidade pegar o ônibus para ir, na volta, novamente ia tirar leite das vacas. Sua fé me ensinou a ser uma pessoa melhor. Lembro que uma certa noite estávamos fazendo filó na casa dela e começou um temporal de chuva de pedra. Todos ficaram assustados e preocupados. Eram muitas pedras. Nesse momento de preocupação, não vi onde ela estava. Quando percebi, lá estava ela com um quadrinho do Frei Salvador rezando. No mesmo momento, a chuva parou. Olhei para ela e ela me falou: para obter graças é preciso pedir, mas pedir com muita fé. Gema não fez grandes obras na comunidade nem na família, mas foi para mim um exemplo de fé, paciência e oração. Sempre teve orgulho do Frei Salvador, ao qual fazia sempre orações, e tinha uma intimidade de fé com ele. Gostava muito de rezar também pela irmã Flora, a qual dizia ser uma santinha também. Gostava de receber visitas, quais recebia com um licor de erva menta, cachaça doce. Sempre gostava de fazer um chimarrão acompanhado de algum doce. Relato da filha Maria Gazzaro Martelo. Falar de minha mãe não é uma tarefa fácil. Minha mãe foi uma mulher de muita fé. Desde pequena nos ensinou a rezar. A oração era fundamental antes das refeições. À noite, enquanto lavava a louça, rezava sempre o terço. Uma mulher, mãe, esposa, guerreira. Enfrentou com fé todas as dificuldades que a vida foi oferecendo, e que não foram poucas. Fazia o papel de mãe, dona de casa e também de agricultora. Sempre acompanhava o pai nas tarefas da roça. Mulher de garra e trabalhadora, também administrava a casa e a lavoura.
Eu sempre fui muito apegada a ela. A acompanhava nos domingos quando ela ia visitar as irmãs ou alguma família da comunidade. Também aos domingos, ela quase nunca ia ao terço na capela. Dizia que o mais importante era atender às necessidades da família e que Deus entendia que ela tinha muito trabalho. Dedicava esse trabalho sempre a Deus. Eu ia ao terço e voltava sempre antes que minhas irmãs e ficava conversando com ela. Isso também depois que saí de casa para trabalhar. Uma coisa que me marcou muito e que até hoje levo como exemplo foi quando saí de casa para estudar e trabalhar. Ela me falou: tudo o que fores fazer, faça com amor e dedique a Deus. Assim o serviço se torna mais leve. Levo dela, além de todo ensinamento, a fé e a união com a família. Ela valorizava muito o encontro com todos os filhos e os netos. Relato do filho Fernandes Gazzaro Pinzetta. La mamma sempre dizia, quando vinha su de Porto Alegre, dimandeghe il Frei Salvador che lui tocca aiutarti, ma dimandeghe con fé, che lui ti aiuta. Ele toca aiutarti, me falava sempre assim. Relato da filha Salete Pinzetta Gazzaro. Falar da minha mãe sempre me traz boas lembranças. Minha mãe me deu o que eu mais tenho de valor, que é a minha família. Ela também me ensinou muitas coisas valiosas. Ter fé acima de tudo, ser honesta, sempre fazer o melhor em tudo o que fizer. Mesmo com toda dificuldade, sempre nos criou bem com amor e carinho. Nunca deixou nos faltar nada. Sempre trabalhando para ter uma vida melhor. Nos ensinava a importância da família e da fé. Queremos acrescentar a estes relatos um importante fato da proximidade de Gema Pinzetta com Hermínio, Frei Salvador Pinzetta. Hermínio era carinhoso com as crianças e ensinava a tratá-las com carinho, porque Jesus assim as tratou. As crianças, por outra vez, correspondiam a essa amizade, como se pode ver pelo depoimento da própria Gema, a irmã caçula. Hermínio gostava muito de nós, os pequenos, e eu queria muito bem para ele e o acompanhava por toda parte. Quando ia tratar os animais, quando ia na roça colher pasto, eu ia com ele. Por vezes, Hermínio me pedia: aiutami, Gemetta, che domenica te porto il dolce. Ajudai-me, Gema, que domingo te trago as balas. E de fato trazia. Mas quando eu corria ao encontro dele pedindo as balas, ele fingia ter esquecido. Ah, não trouxe nada. Me esqueci. Mas em seguida, chegando à cozinha, ele me dava aquele punhadão de balas. Era costume, após o jantar, ele subir ao sagrado para rezar algum tempo, diante de um crucifixo. Gema o acompanhava. Hermínio lhe dava então alguns centinhos para entreter-se enquanto ele fazia sua oração, e dizia-lhe: agora você fica olhando estes centinhos, bem quietinha. Se tiver alguma coisa a me perguntar, eu explico no fim da oração. De fato, explicava tudo com paciência, mesmo quando a menina o interrompia na oração. Foi assim que ele me explicou toda a vida de São Luís Gonzaga. De Gema. Hermínio tinha em seu quarto um bonito quadro de São Luís Gonzaga, padroeiro da paróquia de Casca, e lhe devotava uma particular devoção. Depois desta oração de Gema, desciam para tomar chimarrão com os outros irmãos. Seu testemunho de vida como mãe, esposa e irmã de um santo é um exemplo perene para buscarmos sempre a santidade nas coisas mais simples de nosso cotidiano. Sou o que sou diante de Deus, Confraria Salvadorianos Servos de Maria.